Olá, graça e paz. Ao chegar em casa hoje, né, escutando alguns louvores, o Senhor me levou uma palavra assim, e eu gostaria de compartilhar com vocês, né? A palavra está em Romanos 9, do 18 ao 21, né? Onde o Senhor fala assim: logo, pois, compadece quem quer e endurece quem quer. Gemeás, então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, porque me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso de honra e outro para desonra? Queridas, essa é a palavra na qual o Senhor tem me constrangido. E o Senhor me levantou algumas perguntas, né? Eu me cheguei a fazer essas perguntas, né? É onde o próprio Deus fala no versículo, né? Quem és tu? Ei, quem é você? Tem sido vaso para honra ou para desonra? Tem resistido à vontade, à minha vontade, no caso de Deus? Tem replicado a mim? Tem se queixado? E parei para pensar, quantas promessas não perdemos por causa da nossa ignorância? Quantas oportunidades o Senhor nos concede de sermos moldados e resistimos? Endurecemos nosso coração em busca dos nossos prazeres da carne. Em Romanos 9:8 fala que não, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas sim os filhos da promessa. Porque quando estamos frustrados, queremos mostrar algo. E aí é que está o detalhe importante. Se somos filhos da carne, fazemos dessa frustração motivo para desonra. Agora, se somos filhos da promessa, fazemos dessa frustração motivo de força e honra para um testemunho ainda maior. Porque foi assim que Deus fez com todos aqueles que honraram a Ele nos momentos de provações. Os profetas na qual o Senhor levantou tiveram ao longo de sua caminhada frustrações, foram envergonhados, humilhados, mas como recompensa o Senhor lhe concedeu dupla honra e as suas descendências foram poderosas. Podemos citar um dos maiores profetas que já existiu, Jesus. Em Lucas relata que em um certo momento, Jesus se afastou, ajoelhou-se e começou a orar. Pediu ao Pai que se ele quisesse, que ele afastasse aquele cálice dele. E acho que a parte mais marcante dessa palavra é quando foi o momento em que Jesus, né, diz: entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas, ó Pai. Então, a partir daquele momento, apareceu um anjo a Jesus e o encorajou. E a partir desse ato, eu quero que você, no seu particular conte quantas vezes você passou por provações e durante essas provações se afastou por um minuto, se ajoelhou e foi orar. Pense um pouquinho com você. Queridas, eu não tenho dúvidas alguma que se naquele momento você tivesse se ausentado por alguns minutos e seguisse o que Jesus fez, olha, eu não tenho dúvidas que o Senhor mandasse o respaldo necessário, um anjo para que te encorajasse. A oração, ela é a chave de todas as portas. Jesus seguiu os planos que Deus havia planejado para ele, porque Jesus é um plano. Foi um plano ao qual Jesus projetou, assim como nós também somos planos perfeitos do Senhor, ao qual a Deus nos projetou também. Durante a missão de Jesus, o Senhor lhe concedeu talentos e ele os multiplicou. E como recompensa da multiplicação desses talentos, ele salvou uma nação, ele salvou a minha vida, ele salvou a sua vida. E agora eu te pergunto, o que você tem feito com os talentos na qual o Senhor tem lhe concedido? Você tem feito como servo prudente, que escondeu seus talentos, ou está seguindo o exemplo de Jesus? Responda aí para você mesmo. Porque vivemos em uma correria, uma agitação, uma adrenalina, e quase não esquecemos das nossas coisas pessoais. Mas temos esquecido dos talentos na qual o Senhor tem nos dado e temos enterrado ele, porque os nossos prazeres estão ligados mais na carne do que no espiritual.
E eu creio que a partir do momento que entendermos que o nosso espiritual tem que estar em primeiro lugar, que Deus tem que estar em primeiro lugar, e é que as demais coisas não serão acrescentadas, a partir do momento que tomarmos essa decisão de nos entregarmos para fazer a diferença na obra, de nos entregarmos na presença de Deus, veremos coisas sobrenaturais acontecer ao nosso redor. Os nossos olhos conhecerão o sobrenatural de Deus. A presença dele será tão grande na nossa vida, que a todo momento, a todo instante, nós sentiremos uma vontade enorme de louvar, de dançar, de falar da palavra de Deus. Me lembro e jamais esquecerei de uma visão na qual o Senhor me concedeu. Uma foi na igreja e a outra foi em Porto Seguro. Por alguns segundos, né, foram assim os segundos mais marcantes da minha vida. Né? O Senhor me concedeu a oportunidade de ouvir perfeitamente e ver alguns detalhes, né? Que assim, até hoje eu não consigo distinguir, eu não consigo colocar em forma real, né? Daquilo que eu vi e daquilo que eu ouvi, né? Que o Senhor me deu a oportunidade de ouvir e ver o coral do céu, né? E naquele momento, eu me sentia maravilhada e, ao mesmo tempo, eu me sentia constrangida de ver tudo aquilo e eu pude, assim, contemplar a tamanha perfeição e, ao mesmo tempo, né, eu olhei, assim, ao decorrer da minha vida e eu parei para pensar assim, meu Deus, como eu pude entregar uma adoração tão fria a Ti, ó Senhor. Queridas, é tão perfeito, mas é tão perfeito que você não consegue explicar a dimensão de tudo aquilo. E como diz, né? É como diz aquele louvor da Gabriela Rocha, né? Ninguém explica Deus, né? Eu não consigo explicar a dimensão do coral dos céus. E eu creio que nós só conseguiremos explicar a partir do momento que nós estivermos lá, adorando junto com o Pai. A partir que nós só conseguiremos explicar a dimensão e a perfeição de tudo aquilo quando nós estivermos presente com o Pai, né? Nós podemos presenciar de como é adorar, fazer parte do coral dos céus. Eu creio que nós podemos fazer parte do coral do céu aqui na Terra, né? E eu parei para pensar, eu falei assim, meu Deus, como conseguimos viver tão longe, de nos ausentarmos tanto, de buscarmos tão pouco a Tua presença? Hoje eu me deparei fazendo essa pergunta, né? Eu parei assim para recordar que dia na minha vida eu falei ao sair da minha casa, ao ir para a igreja, né? Hoje eu verei o sobrenatural de Deus. Hoje eu vou louvar o Senhor da melhor forma que eu puder. Vou buscar a presença de Deus como eu jamais imaginei. Hoje eu vou entregar o meu melhor a Deus. Hoje eu farei parte do coral do céu em minha adoração. Eu falei, meu Deus, eu nunca falei isso quando eu saí de casa. E me senti envergonhada. Porque às vezes a gente sai de casa como se... Quando a gente sai de casa pra gente ir pra igreja, a gente sai como se fosse um dia comum, um dia normal. Tô indo pra igreja adorar. E eu pergunto pra você, você já fez isso? De você chegar, você se arrumar pra igreja e vai falar assim, Senhor, hoje eu vou dar o meu melhor. Hoje eu farei parte do teu coral. Hoje eu vou dançar como eu nunca dancei na tua presença. Assim como Davi dançou, assim como Asaf dançou também, junto com o rei Davi. É assim que eu serei hoje, Senhor. Eu vou buscar a tua presença como eu jamais. E hoje eu quero ver o teu sobrenatural. Queridas, eu não me recordo de ter feito isso. Na verdade, é que temos que medo, sim, do que pode acontecer, né? Ou da verdade, porque a verdade, ela tanto pode nos ferir, como também pode nos mudar. Porque muitas vezes temos medo da mudança e persistimos em ter nossos tempos desperdiçados, né? Mas a partir do momento que gerar aquele sentimento, né? Estou cansada de ser eu mesma. Quero que Jesus me diga qual é o caminho que preciso tomar, porque a partir de hoje eu quero ser feliz. Eu quero sentir a presença de Deus, eu quero entrar no sobrenatural de Deus. Porque, queridas,
chorar até dormir, gritar e levantar as mãos, permitir que as pessoas rasguem o nosso coração não vai mudar nada. Então, a partir do momento que nós permitimos ser felizes e permitir que Deus lhe conceda essa alegria, o amor dele, que é o principal, nós já temos. Foi dado lá na cruz pelo teu filho Jesus. Eu creio que a partir do momento que nós nos lançarmos na presença de Deus, veremos o sobrenatural. As nossas visões serão ampliadas, viveremos e presenciaremos e até teremos os dons de fazer os milagres que estão descritos na Bíblia. Peça a Deus o que você quer, sabe? Mande, sei lá, separe um dia, mande todo mundo embora de casa, só por alguns momentos, né? E se lance na presença de Deus, né? Tenha um particular com Deus, mas não permita que esse particular, né, vem, tipo assim, que esse particular, você tem que ser persistente, assim como Jacó, né, que não soltou do anjo enquanto o anjo não concedeu a bênção que ele queria. Então, assim, quando você entrar na presença de Deus, não permita sair de lá da mesma forma que você entrou, sabe? Faça que nem Jacó, segure no calcanhar do anjo, lute com o anjo, mas não permita que você saia da presença de Deus da mesma forma que você entrar. E quando você sair da sua casa, você fala assim, que você for para a igreja, você fala assim, Senhor, hoje eu vou te entregar o meu melhor. E quando chegar na igreja, você entrega o melhor. Não se importe com quem está do seu lado. Do glória a Deus, quem vai... Grita mesmo, pule, faça o que você quiser. Mas não se restrinja na presença do Senhor, porque o Senhor tem coisas grandiosas para fazer na sua vida. E às vezes a gente fica limitado e Deus quer trabalhar e nós nos limitamos e Deus quer que nós vivemos o sobrenatural dele, vivemos que nós toque no cetro de justiça dele, né? Que nós façamos que nem Esther, né? Que nós abrimos aquele portal, nos lançamos na presença do rei, né? E pedimos perdão, nos rendemos e pedimos misericórdia por essa nação, que venhamos ser verdadeiros intercessores na presença de Deus, né? Que venhamos ser assim como Davi, né? Que venceu aquele gigante, né? Todos não davam nada por ele porque era um menino pequeno, era um menino novo, e ali ele derrubou o gigante e se tornou um rei de uma nação, né? Assim como Jó, que foi perseverante, mesmo tendo uma doença terrível, né? Permitiu ser moldado por Deus, né? E segundo a Bíblia, ele é um homem íntegro, né? Um homem com o caráter, né? O caráter de Deus, segundo o coração de Deus, assim como Davi também é. E diante de tudo isso, né? O Senhor me fez pensar em minhas atitudes como cristã, como amiga, como intercessora, como líder de célula, como adoradora, como irmã, como filha. E me levou a pensar quanto dos meus talentos eu tenho enterrado, né? E se você tem enterrado seus talentos, pelo amor de Deus, desenterre eles, né? E faça o seu melhor na presença de Deus. Faça o teu melhor para que juntos, né, possamos aí contemplar a glória de Deus e um dia sermos dignas de cantar no coral do céu junto